Oi, gente. Eu venho, né, compartilhar aqui minhas experiências, os erros, né, que eu cometi aqui no sítio. Foram muitos erros mesmo, por falta de experiência. Então, se você está saindo da cidade, está vindo morar assim em área rural, né, como é no meu caso, e não tem experiência nenhuma, então eu aconselho que você fique comigo. Escute com atenção os meus erros para que você não cometa. Foram muitos os erros, então eu vou tá passando para vocês, né? Assim, o meu primeiro erro, que eu errei várias vezes e acertei agora, então vou começar por ele. E depois eu vou gravar mais vídeos nos meus próximos acertos para dizer onde eu errei e onde eu acertei. O primeiro é plantação. A gente chegou aqui, a gente não tinha experiência, né? Até antes mesmo da gente vir, a gente fez a nossa primeira plantação, né? Numa área de 1 hectare, que a gente chama assim, 1 hectare, chama acre também, né? Tem lugares. E a gente plantou mandioca, né? Que sairia com 1 ano. A pessoa vem até a pessoa que planta e compra. Então a gente ficou nessa expectativa que a gente ia plantar e ia dar certo. Aí a gente não sabe, né, assim, não tem um manejo com a terra, então a gente teve que pagar. Primeira coisa, gente, se você vai fazer uma coisa que você tem que pagar para as pessoas fazer, fica mais difícil ainda na agricultura para você conseguir tirar dinheiro, né, daquilo ali, porque na hora de vender é bem complicado. Então, assim, a gente plantou essa mandioca, pagou super caro para limpar a terra, para tudo, a gente teve que pagar, e na hora de vender foi uma complicação imensa. Por quê? As pessoas não deu aquele valor que a gente esperava. A gente não podia deixar, né, a mandioca na terra. A gente tinha que colher, porque ela tem um período, né, que você tem que colher. E tem as pragas. Aqui tinha um rato do mato que comia essa mandioca. Então a gente começou a ter prejuízo. Para não ver assim, perder 100%, a gente vendeu com um preço 3 vezes menor do que aquilo que a gente tinha investido. Então foi nosso primeiro erro. Aí em seguida a gente plantou, mas de novo, né, na mesma terra, no mesmo lugar, a gente plantou feijão, plantou milho, só que era uma área que dá muito sol e não tinha água. Então mesmo no inverno a gente conseguiu a primeira colheita, que foi a do milho. Não tirou lucro nenhum. E depois a gente, no verão, as pessoas disseram que a gente poderia plantar o feijão porque não ia precisar de uma irrigação. A gente plantou e também não deu certo, né? Então a gente parou para ver realmente o que é que a gente estava fazendo, porque a gente estava só gastando e não estava tendo lucro nenhum. Então a gente aprendeu com os nossos erros. Primeiro, para você fazer uma plantação, primeiro você tem que ter água. Se não tiver água no lugar que você quer plantar, é bem complicado. Se for tipo o que eu quis plantar, né? Como no caso de feijão, no caso do milho, realmente sem água não dá certo. No inverno tudo bem, mas no verão você perde muito dinheiro, né? Porque não dá assim, as espigas, o milho não dá bom e fica ruim. Outra coisa se você não tem o transporte para transportar sua mercadoria, você tem que ter assim muita sabedoria no que você vai plantar, porque você vai depender de outras pessoas vir até você para comprar ali o que você está vendendo. Então também é outra complicação, né, na hora de vender. Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, que eu não gosto. Primeiro, água. Você tem que ter uma certeza de que tem água suficiente para você fazer uma boa irrigação. O escoamento da sua produção. Como é que você vai tirar a sua produção ali daquele lugar? A quem você vai vender? É viável?
realmente tem comprador. Então o que a gente fez agora que a gente acertou? A gente plantou a cana de açúcar, porque não depende de água, não depende de irrigação, dependeu de outras pessoas, né? Que a gente teve que comprar semente, teve que pagar novamente para plantar, mas é completamente diferente, porque a gente ainda não tirou 100% do nosso lucro, mas a gente já tirou 50% do nosso lucro, porque a gente agora plantou algo a qual é bom, é fácil de vender, não tem praga para acabar com a cana de açúcar, né? Aqui não tem nenhuma praga, não precisa de tantos recursos. Você tem que colocar o veneno assim no mato, né? Antes de plantar, é um processo que eu ainda não aprendi. Aí você tem que adubar a cana, mas aí são manejos que até meu esposo mesmo consegue fazer e a pessoa vem a uma facilidade para vender. Então você tente plantar aquilo que seja fácil de você vender. Outra coisa também que a gente tentou plantar lá e teve outro prejuízo foi limão, porque senão o limão é muito bom, não tem muita praga. Enfim, a gente plantou também, teve que comprar as mudas, foi super caro e não deu certo. Então assim, gente, não vá assim, bota uma coisa na sua cabeça assim, eu vou plantar isso e vai dar certo, porque as pessoas vão comprar, porque eu vou fazer isso. Não é assim. Pesquise antes de fazer sua plantação, o que a sua plantação vai precisar, o tipo da praga que você vai enfrentar, a quem você vai vender, como você vai vender, o valor que você vende para o valor que você vai tá gastando. Então tem tudo isso aí que a gente teve que aprender assim com os prejuízos, tá certo? Espero que vocês gostem das dicas e eu vou estar voltando em outros vídeos para falar outros erros que nós cometemos aqui. Um beijo!